mais um vídeo para o canal, mais uma aula da nossa sequência de vídeos de como jogar xadrez. Hoje o tema é sobre notação algébrica, isso mesmo, notação. Para que serve isso, professor? A notação, independente se ela é algébrica, descritiva, ela nos auxiliará a registrar uma partida. Assim como nós temos acesso às partidas do passado, porque justamente alguém as registrou. E esse registro foi título de notação, tá? Muito bem. Então vamos lá. Primeiro, cada peça ela recebe uma representação. Essa representação é a inicial de sua peça. Lá nas primeiras aulas nós falamos da torre, cavalo, bispo, rei e dama, não rainha, né? E dama justamente por conta de notação. Ok? Tá. Torre vai ser representado pela letra T, cavalo pela letra C, bispo pela letra B, rei pela letra R e dama pela letra D. E peão não recebe notação de peão, não recebe inicial de peão na notação algébrica. Tudo bem? Então, por exemplo, quando você fizer um lance de peão, vai ficar registrado apenas a casa de destino. Tudo bem? Por exemplo, F4. Tudo bem? Quando fizermos um movimento com outra peça, por exemplo, vamos jogar um D5 aqui. Jogamos F4 de brancas e D5 de pretas. Fizemos dois movimentos de peão. Quando fizermos um movimento de cavalo, por exemplo, será registrado cavalo, C, C de cavalo, e a casa de destino, no caso F3. Tudo bem? Se eu mexer um bispo, bispo E6, BE6. Essa representação é uma letra maiúscula, tá? Por que uma letra maiúscula? Porque a casa, a coluna, no caso, ela é representada por uma letra. Essa letra é minúscula. Então, a letra que representará cada peça será maiúscula. Ok? Então, vamos ver uma partida na prática depois, tá? Então, olha só, jogamos o seguinte, ó. Vamos falar em notação. F4 foi movimento de peão, F4. Não se registra PF4, é só F4. Preto jogou D5, dois movimentos de peões. Tá? Dois movimentos de peões. Cavalo F3, CF3, assim que ficará registrado. Bispo E6. Bispo, ó. Registra a peça e a casa que ele ficará, ok? Tá, tem outros casos, beleza. Ok. Vamos jogar aqui. E3. Cavalo C6. Cavalo das pretas, ó. É sempre a inicial da peça e a casa de destino, ok? Ó, bispo B5, B maiúsculo, B5 minúsculo. B minúsculo e 5, o número não tem maiúsculo e minúsculo, ok? Agora, ó, A6. A6 é só a representação quando movemos peão. É só a representação da posição que ele ficou, ok? Lembrando que cada peão pode movimentar duas casas no primeiro movimento, né? Como é que registra o movimento de captura? BX C6. Bispo, a captura é representada pela letra X, tá?
Bispo C6, ok? Vamos pegar a partida para ficar mais prático. Aqui eu joguei de brancas, meu adversário jogou de pretas. Eu joguei, primeiro lance, E4. Olha bem como é que ficou representado o movimento de peão E4, certo? O adversário jogou C5, pretas. Tá vendo? Ó, C5, primeiro movimento. Ó. Primeiro movimento, branco jogou E4, preto jogou C5, certo? Cavalo F3. Aqui tá um desenho, né? Mas representado, substituído pela letra C de cavalo, tá? Cavalo F3, para não precisar desenhar em toda a partida. Ficar desenhando partida ao invés de anotar, não convém. Então aqui é C maiúsculo F3. O adversário jogou D6. D4, terceiro movimento do branco. D4. Movimento de captura, representado pela letra X. O que aconteceu aqui? Aqui está C captura D4. Significa o quê? Que é o peão de C que capturou em D4. Ok? Peão de C capturou em D4. Tudo bem? Próximo lance. Cavalo toma D4. Cavalo tomou D4. Ó. C, X, D4. Tá bom? Então, fixa uma coisa. A casa de destino, seja ela captura, seja ela movimento, ela vai ser sempre registrada. Salvo quando é roque. Mas o roque, como a gente viu nos vídeos anteriores, o roque ou é maior ou é menor. E tem uma nomenclatura para ele específica, para o menor e para o maior. Ok? Muito bem, vamos lá. Vamos seguir. O quarto movimento de pretas foi cavalo F6. Ó, cavalo F6. C, F6. Cavalo C3, o branco joga. Cavalo C3. A6, o preto joga. F3, o branco jogou. Sexto movimento. Sexto movimento para o preto, cavalo C6. Ó. O branco jogou F3. Cavalo C6. Bispo E3. Então, toda partida que a gente jogar, no caso online, ficará registrado automaticamente. Fica registrado, segundo essa anotação. Ok? G6 jogou. Dama D2. G7 e roque. O roque, olha só. Como eu fiz o roque maior, é representado por 3 zeros. 3 Os, na verdade. 3 Os. O grande. Por quê? Representa cada casa de distância do rei para a torre. Então, quer dizer, quando fizer o roque maior, será representado por 0, aliás, O. Justamente para representar um número de casas de distância entre o rei e a torre. Então, quer dizer que o roque maior, representado pelo O, maiúsculo, tá? E o roque menor, por sua vez, é representado por dois Os. Por quê? São duas casas de distância. Cada O representa uma casa. Tudo bem? Então, roque maior, representado por 3 Os, 3 círculos, né? São 3 casas de distância e o roque menor são 2. Ok? Como ilustrado aqui no movimento 9. Coincidentemente, aconteceu os dois roques no mesmo lance, ó, no mesmo movimento. O branco fez o grande, roque grande, e o preto fez o roque menor. Tudo bem? Bispo C4. E6, jogou o preto. G4. Cavalo captura D4. Olha só, cavalo X, D4. Ok? Dama toma D4. D5. E, ó, captura de peão. A casa de destino, ok? A casa de destino.
Por que coloca a casa de destino? Pelo seguinte, eu vou abrir o exemplo ali. Por que coloca e toma D5? Pelo seguinte, para o tabuleiro. Colocar alguns peões. Aqui. Aqui. Pelo seguinte, um exemplo bem simples. Quando o preto faz esse movimento, E5, tanto o peão de D quanto o peão de F pode tomar. Então, por exemplo, antigamente, até então, antigamente não, uns tempos atrás, era registrado, era condicionado a posição inicial, toma a posição final do peão, só quando existia esse caso, do tipo de haver duas possibilidades para a mesma captura. Tá? Então, se eu tomo de D, ó, o peão da coluna D, D toma E5, ok? Ou se eu capturo de F, F toma E5, ok? Então, justamente para representar com qual peão eu estou tomando. Nesse caso, há duas possibilidades de captura para o branco, ok? Então, por isso que registra D toma E5. Ou F toma E5. A casa de destino é a mesma, né? Tudo bem? Então, até então, só era registrada a casa de saída quando tinha essa possibilidade. Se não tivesse, por exemplo, esse peão de F, só registrava X E5. Não falava de qual coluna vinha o peão. Ok? X toma E5. Ok? Mas por que coloca então... Coloca então... Por exemplo, vamos fazer isso aqui agora. Aqui, ó. Por exemplo. Por que não coloca... não tenho esse, né? Se eu capturo o peão... Nesse caso, vamos colocar assim. D toma E5, é o correto. Se não coloca, só coloca X E5, o que fica subentendido? Que alguma peça tomou D5. E5, aliás. Então, quer dizer o quê? Que nessa representação ficaria só X E5. Mas olha só. É que nem o registro de cheques, por exemplo. Você tem que colocar, por exemplo, alguns caracteres na frente para representar aquela representação. Por quê? Para representar aquela notação. Porque se eu coloco só X e 5, pode acontecer de vir algum jogador mal intencionado e falar: não, ele não tomou de peão nesse lance, ele tomou de cavalo, e colocar um C na frente, porque aqui ficaria registrado: cavalo toma E5. Tudo bem? Então, por isso que registra D toma E5 para deixar esse caractere na frente dizendo que foi captura de peão. D toma E5, ok? Que nem quando você preenche o cheque, se você coloca R$1.000, você não coloca R$1.000, você coloca R$1.000, porque esse R$1.000 pode ser R$7.000, R$8.000, ok? E no cheque vale o que está escrito, não é o número, vale o que está escrito, tá? E esse 1 não pode ser um UM. Tem que ser U com H. Por quê? Esse 1 pode virar escrito, pode virar 11 escrito. Certo? E então é uma coisa. Toma D5. Certo? Seguiu B5. Bispo B3. Aí tomou E, toma D5, ok? Repara no seguinte,
tanto branco no lance anterior quanto o preto no lance atual, tomaram E, ó. Peão de E toma D5, peão de E toma D5 no lance seguinte. Então pode acontecer lances repetidos sim, tá? Bispo toma D5, cavalo toma D5, dama toma D5, bispo E6, dama toma D8, torre aqui, ó. Segunda observação importante. Torre de F toma em D8. Nesse caso, tanto a torre que está na coluna A quanto a que está na coluna F pode tomar em D8. Então representa-se, ó, a partir que dama tomou D8, torre de F toma D8. Torre de F toma D8. Registre então também aqui a origem da torre. Ó, torre T, F de F, da coluna F, tomou, X tomou em D8. Ok? Torre toma D8, cheque. O cheque é representado por um maisinho. Um mais, ó. Torre toma D8, cheque. Ok? O checkmate há duas formas de representar. Ou por 2 mais, ou por uma hashtag, tá? Nesse caso a gente não vai ver porque o jogo terminou empatado, spoiler. Inclusive os resultados, os casos de empate, vitória, serão explicados no próximo vídeo. Tudo bem? Então vamos seguindo. Ó, torre tomou D8, tá atacando o rei, cheque. O que aconteceu aqui? Torre toma D8. Tá? Cavalo E4, bispo D5, torre D1, torre D7, ó, torre D7, G5, bispo C6, torre toma D7, bispo toma D7, B toma D7, né? Cavalo F6, cheque. Cavalo F6, cheque. Ok? Bispo tomou. Bispo toma F6. E G toma F6. G minúsculo indica que é o peão da coluna G que toma em F6. Ok? Seguiu com bispo F5. Rei D2. Rei F8. Bispo C5, cheque. Rei E8, né? B3, rei D7, A4, B toma 4, B toma 4, ó, novamente, dois movimentos iguais, né? Ó, B toma A, B toma 4 e B toma 4. Justamente é o peão de B que toma 4 e B que toma 4. Rei C6. Bispo B4, rei B6, A5, B4, ou rei B5, C3, rei C4, rei E3, H5, rei F4, bispo E6, rei G5, bispo bispo D5, F4, bispo E6, H4 e rei D5. Aqui foi acordado empate entre os jogadores. Por que acordado empate? Todos os peões brancos estão em casas pretas, todos protegidos. Todos protegidos. E o bispo adversário, o bispo preto, é de casa branca. Ok? Então é um final teórico empatado. Ok? Então é isso. A próxima aula, se liga na sequência. A próxima aula é justamente sobre os casos de vitória, os casos de empate. Tudo bem? Então, até a próxima. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Valeu!